Olá, me chamo Mariana Silva e vou apresentar o trabalho que tem como título Intervenções no Patrimônio Cultural Edificado, um estudo do cenário das políticas de preservação e de eficiência energética. O tema das intervenções no patrimônio cultural edificado, apesar de atual, teve sua origem no século XIX, com o surgimento de teorias que buscavam solucionar questões de conservação e restauração das edificações pertencentes ao patrimônio cultural. Ainda hoje, os debates a respeito do novo sobre o pré-existente no espaço urbano são geradores de opiniões divergentes, tanto por quem pensa somente no valor histórico e mnemônico de determinada edificação, quanto por quem visa apenas os lucros econômicos. O caminho do meio seria o melhor. Entretanto, como unir os valores cultural, histórico, social e econômico na preservação do patrimônio cultural edificado? Quais seriam as alternativas para tornar competitiva economicamente a preservação de prédios históricos em relação a novas construções? Sabendo que manter as edificações em uso é a melhor maneira de se garantir sua manutenção periódica, é preciso considerar meios de proporcionar essa utilização com qualidade. As normas e regulamentações para a preservação do patrimônio edificado, em geral, não consideram questões de retorno econômico desses exemplares. Contudo, pensar no valor econômico do patrimônio cultural edificado é cada vez mais uma realidade e uma necessidade. Apesar disso, questões como funcionalidade, herança histórica e a necessidade real da intervenção precisam ser consideradas e sempre equilibradas. Processos como a reciclagem, refuncionalização e retrofit de edificações históricas, associados à inserção de novas tecnologias e novos usos, estão ganhando espaço no cenário do patrimônio cultural. Apesar disso, normas e regulamentações ligadas à eficiência energética também não costumam preocupar-se muito com as edificações históricas e protegidas. Sendo assim, a partir dos estudos para minha tese de doutorado, onde busco me aprofundar no tema da atualização de desempenho energético de edificações pertencentes ao patrimônio cultural edificado, compreendendo como pode ser uma ferramenta de preservação do próprio patrimônio, mas também do meio ambiente, este trabalho em questão, um recorte da tese, tem como objetivo traçar um cenário da evolução das normas e recomendações de proteção do patrimônio cultural edificado e normas e regulamentações referentes à eficiência energética de edificações, a fim de compreender por que questões tão importantes são ainda discordantes. O método foi dividido em 4 etapas. O presente trabalho equivale à primeira etapa do método, buscando contextualizar os temas das intervenções no patrimônio cultural edificado com a eficientização energética dos mesmos. Para isso, realizou-se uma revisão bibliográfica, traçando cronologicamente o surgimento de tais regulamentações. No âmbito da preservação do patrimônio cultural, o primeiro marco foi a publicação da Carta de Atenas, nos anos de 1931 e posteriormente 1933. No Brasil, o primeiro instrumento legal de proteção do patrimônio cultural foi o decreto conhecido como Lei do Tombamento, em 1937, seguido pela criação do atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A década de 60 trouxe importantes publicações, como a Recomendação de Paris, a Carta de Veneza, Normas de Quito e a Recomendação de Paris de 1968. A Convenção do Patrimônio Mundial da Unesco, em 1972, foi um marco com a criação da Lista do Patrimônio Mundial e consolidação de novas formas de intervenção, como revitalização e reabilitação. Em 1977, o Brasil passou a adotar legalmente as recomendações da Unesco. Em 1988, o país estabeleceu na Constituição Federal as medidas de inventário, registro e tombamento. A partir da década de 1990, pouco se modificou e atualizou nas recomendações relacionadas ao patrimônio cultural edificado. É nessa década que surgem as primeiras certificações e estudos a respeito da eficientização energética de edificações, como a Passive House na Alemanha. Nos anos 2000, no Brasil, surgem os estudos a respeito da diminuição de consumo energético de edificações, como o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações e o Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações. Em 2010, na Europa, foi criada a diretiva, com método para projeto de edificações com baixo consumo energético. E nesse mesmo ano foi criada a certificação equivalente à Passive House, mas destinada a edificações pré-existentes e históricas, a Enerfit Standard. A preocupação com prédios históricos deu origem a uma norma britânica que orienta a atualização do desempenho energético dessas edificações. No Brasil, a Instrução Normativa número 2 exige que instituições públicas federais sejam exemplo, garantindo a eficiência de suas edificações com a etiquetagem nacional. Em 2017, a Europa publicou uma norma para a melhoria de eficiência energética de edificações históricas. Em 2018, a União Europeia atualizou sua diretiva,
incentivando a introdução de sistemas sustentáveis em edificações pré-existentes. No mesmo ano, o Programa de Etiquetagem Brasileiro foi atualizado também através da Instrução Normativa do Inmetro para prédios comerciais. Pôde-se perceber que a evolução das políticas públicas relacionadas à eficiência energética tem ênfase no momento em que as normas e recomendações relacionadas ao patrimônio começam a sofrer poucas alterações relacionadas ao âmbito do patrimônio cultural edificado. A partir de 2010, o tema da eficiência energética passa a fundir-se com o das edificações pertencentes ao patrimônio cultural. Ainda assim, são cenários um pouco distantes da realidade brasileira. Discussões a respeito dessa problemática têm ganhado espaço, como foi possível perceber na análise dos resultados, e podem ser muito favoráveis para ambos os lados. Além disso, as comunidades que utilizam as edificações serão as maiores beneficiadas desses resultados. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Augusto Arte Garcia, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, e o título da minha pesquisa é Políticas Públicas em Museus, Dificuldades no Planejamento Institucional de Museus da cidade de Pelotas e Rio Grande. O coautor é o professor Dr. Diego Lemos Ribeiro e o orientador dessa pesquisa é o professor Dr. Daniel Maurício Viana de Souza. A proposta é estudar o impacto das políticas museológicas atuais nos museus através da análise das atuais estruturas administrativas das instituições. Para isso, será também discutido a formação do setor de museus e alguns dos conceitos ligados à gestão museológica e como isso contribuiu para a construção da atual legislação. Os museus que serão foco dessa pesquisa são da cidade de Pelotas, Rio Grande. E se buscará questionar os responsáveis, ou seja, coordenadores, diretores e funcionários da instituição, para tentar compreender quais são as práticas dessas instituições. Também se buscará a documentação administrativa e alguns instrumentos de gestão, como o ato de criação, os regimentos, os planos, e se há algum tipo de organização, associação de apoio. Por causa da pandemia e pela demora do início das vacinações, o trabalho de campo está sofrendo alguns atrasos, mas as discussões já estão mais maduras. Principalmente o que envolve a construção do setor de museus, pegando ali provavelmente o seu início na década de 1930, né, ligado às discussões que resultaram na criação do ISFAM, né, atual IFAM, e também do curso dentro do Museu Histórico Nacional, o curso de museus, né, que atualmente é o curso de museologia da Unirio. Também está incluído as discussões que aconteceram entre acadêmicos, intelectuais e profissionais de museus, né? E também o amparo que teve pelos órgãos de apoio e de fiscalização, aos quais eu me refiro, são os sistemas estaduais e o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Museologia. Aqui no Rio Grande do Sul também se destaca um pouco a formação do Sistema Estadual de Museus e como ele também contribuiu para as discussões de política, tanto no Estado quanto em nível nacional. As conclusões preliminares, né, que se pode chegar é que que baseou as construções das políticas públicas, incluindo a Política Nacional de Museus, o Estatuto de Museus, né, são as dificuldades existentes ainda no setor de museus, principalmente na questão da estrutura das instituições, né, e no alcance que elas possuem com a população. Isso muito estimulado pelos debates que aconteceram desde o início, desde da década de 30, passando pelos anos 40 e 50, com o surgimento do ICOM, nos anos 60 com as críticas sociais, anos 70 e 80, muito com a preocupação da formação do setor de museu, da profissão do museólogo. E
Então, todos esses movimentos fomentaram, não só possibilitaram, mas fomentaram a construção, né, da atual política, o que demonstra que ela está muito vinculada com essas demandas, realmente com as demandas dos museus. Ela é construída com muitos profissionais. Contudo, a própria situação e a estruturação dos museus pode ter sido uma das causas de uma possível não adaptação às políticas ou uma não adequação à atual legislação. Obviamente isso ainda é algo preliminar, né? Ainda não tem a pesquisa de campo para corroborar, mas ao mesmo tempo a experiência prévia já demonstra que esse deve ser o caminho, né? Ou seja, tende a confirmar a hipótese inicial, né? E agradeço pela atenção. Olá, o meu nome é Elisa e eu vou apresentar o trabalho intitulado Os Três Tempos de uma Paisagem, Rua Riachuelo, Rio Grande do Sul. O trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa desenvolvida junto ao curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPEL. A orientação é da professora doutora Maria Letícia Mazucchi Ferreira. A Rua Riachuelo e os trechos de rua adjacentes a ela, localizados na cidade do Rio Grande, são o objeto da pesquisa. A rua conta com 8 quarteirões, 6 deles voltados para o Porto Velho. Considera-se que a área passou por 3 diferentes tempos ao longo dos anos: apogeu, declínio e patrimonialização. A problematização gira em torno destes tempos, sendo o objetivo geral analisar os fatores que contribuíram para que a rua e os trechos próximos passassem pelos 3 momentos desde sua criação até os dias atuais. Acerca dos conceitos, a pesquisa se divide em 3 eixos: cidade, memória e identidade social, e patrimonialização e políticas culturais. A rua e os trechos são analisados em seu aspecto tangível, considerando a arquitetura do local, além de aspectos do espaço público. Com o intuito de investigar a paisagem em um sentido intangível, são considerados relatos orais de antigos e atuais moradores, trabalhadores, fregueses locais. São realizadas pesquisa documental, bibliográfica, entrevistas e questionários, levantamento físico em loco e modelagem computacional da rua. Em 1823 foi finalizada a construção do Cais de Madeira do Porto. Houve a ampliação da área urbana, permitindo o desenvolvimento da rua. Foram sendo construídas casas térreas e sobrados com ausência de recuos. O cais e os trapistes de madeira não apresentavam boa conservação. Essa situação foi alterada na década de 1870 após a construção do cais de pedra. As primeiras décadas do século XX foram marcadas pelo apogeu das casas comerciais, que trabalhavam com gêneros alimentícios, ferragens, entre outros. A rua contava com grande movimentação de usuários, carroças e sacos de produtos que eram transportados entre o porto e o outro lado da rua. Em 1915 foi inaugurado o Porto Novo. Iniciou-se o período de declínio, caracterizado inicialmente por transformações. O Porto Velho manteve-se relevante como ancoradouro de menores embarcações. Nos anos 30 e 40 foi lentamente reduzida a quantidade de antigas empresas, surgindo pensões e prostíbulos. Mudanças nas formas de transportes, principalmente pela melhoria das rodovias, aceleraram este processo. Deste momento até o início dos anos 50, a maioria dos quarteirões apresentava algumas novas edificações e outras antigas preservadas, além de um distanciamento entre as atividades dos 2 lados da rua. As primeiras descaracterizações datam de meados da década de 40, porém apenas em alguns trechos. Em 1961 ocorreu a primeira edição da Festa do Mar. A cidade buscava utilizar o turismo para movimentar a economia. Infere-se que esse tenha sido o início do período de patrimonialização. São dessa década as primeiras memórias obtidas através de entrevistas com antigos moradores da rua. Eles se recordam de usufruírem das calçadas próximas aos armazéns do porto para brincadeiras enquanto crianças. Lembram dos antigos sobrados com usos variados.
Em 1990 foi criada uma lei municipal que definiu as edificações de interesse sociocultural. Na rua foram listados o Porto Velho, a antiga alfândega e o mercado público. Em 2004, o inventário de bens culturais listou os prédios citados, a Câmara do Comércio, um edifício de apartamentos e 9 sobrados. Em 2015, foi atualizado o projeto de revitalização para o Porto Histórico, realizado em 98. O projeto contempla a restauração dos 5 armazéns do Cais de Pedra e o tratamento da pavimentação da Rua Riachuelo. Enquanto o porto está preservado e aguarda a revitalização, do outro lado estão sobrados, inventariados ou não, alguns apresentando descaracterizações profundas. A esquina da rua com a Travessa do Afonso é o trecho que encontra-se melhor preservado. Os 3 tempos marcaram a rua e os trechos através da construção do patrimônio, das transformações e dos instrumentos de proteção. Sendo a revitalização um processo que busca a funcionalidade de áreas urbanas que ainda apresentam valores específicos, existe a possibilidade, através da revitalização do antigo porto, de incentivo à preservação da Rua Riachuelo e adjacências em sua totalidade. Dessa forma, eu encerro a apresentação. Obrigada. Patrimonialidade e reconhecimento. Cartas privadas de interesse público. Esse é o título do trabalho que eu trago hoje para apresentar e que faz parte do projeto de tese que eu desenvolvo no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, orientado pela professora Carla Gaston. Essa pesquisa de tese tem como princípio teórico-metodológico o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, baseado na análise minuciosa e residual dos episódios e das singularidades, de modo que cada indício é fundamental para pensar um fenômeno ou um acontecimento. Nesse caso, para pensar a salvaguarda de acervos epistolares de ordem privada. Sendo assim, a circulação de cartas, as condições de escrita, as condições de envio e as condições de enunciação dos correspondentes são fundamentais para pensar os motivos pelos quais algumas dessas cartas são preservadas e outras não. Nessa pesquisa, os conceitos de patrimonialidade de Dominique Poulot e de reconhecimento de Paul Ricoeur são articulados de modo a serem chaves de leitura para pensar esse processo. Assim, cartas que são preservadas pela família por uma forma de reconhecimento baseada no amor e nas relações pré-jurídicas, assim como cartas que são preservadas pelo seu valor enquanto discurso político, podem ser pensadas dentro de um mesmo fenômeno. Foram selecionados como objeto desse estudo o conjunto de 900 cartas escritas e recebidas por Luiz Carlos Prestes ao longo dos 9 anos em que ele esteve preso. Essas cartas são divididas em 2 grupos. O primeiro deles, das cartas confiscadas e copiadas pela censura e que na década de 90 passaram a integrar o acervo do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no Fundo das Polícias Políticas, hoje reconhecido pelo Programa Memória do Mundo como Patrimônio Documental da Humanidade. O segundo grupo de cartas foi preservado pela família de Prestes, pela irmã Lídia e pela filha Anita Leocádia Prestes, que mais tarde doaram parte desse acervo para a Universidade Federal de São Carlos. Essas cartas trazem indícios das relações familiares, a vida de Prestes na prisão, a vida da família ao longo da campanha Prestes, as condições da prisão de Olga, as condições do nascimento da filha, todas essas questões dentro do contexto da prisão, as limitações da censura, a dificuldade de envio de cartas durante o período de guerra, todas essas questões são consideradas indícios nesse estudo. Essas correspondências são apenas uma pequena fração do extenso epistolário de Luiz Carlos Prestes, mas são importantes no sentido de que retratam não apenas as condições de escrita epistolar no cárcere, como também os valores atribuídos a determinadas cartas ao longo da história, de modo que a sua preservação dependeu tanto da figura de Prestes enquanto um homem público, quanto do valor que ele tinha para a família. A trajetória de preservação das cartas de Luiz Carlos Prestes trazem uma série de questões que ajudam a pensar das diferentes relações de reconhecimento que envolvem a preservação de acervos privados, desde as relações presentes na vida familiar, relações baseadas no amor, até relações baseadas
no reconhecimento público da importância desses documentos. As primeiras leituras apontam para a hipótese de que o reconhecimento em suas diferentes instâncias, seja no âmbito da família, no âmbito do direito ou no âmbito da estima social, não garante necessariamente patrimonialidade a um bem, pois algumas dessas cartas foram preservadas por uma exigência institucional. É o caso das cartas confiscadas e copiadas pela censura, e que mais tarde passaram a integrar o Arquivo Público do Rio de Janeiro. Mas também apontam que uma relação de reconhecimento é fundamental para que exista patrimonialidade, no sentido de que, quando um bem é reconhecido como patrimônio cultural, isso advém de uma relação de reconhecimento, seja por parte do Estado, que reconhece nesse bem um documento histórico, seja por parte da família, que reconhece nessa mesma carta um elemento para a memória familiar. Muito obrigada. Olá! Hoje eu vim apresentar sobre o curso Multiplicadores, Formação Continuada de Professores em Neurociência aplicada à educação regular e inclusiva. Eu sou Larissa, a apresentadora desse trabalho, e faço parte do Laboratório de Neurociências e Educação sob orientação da professora doutora Luciana Hoffert. Olá a todos e todas, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Larissa Laiane Gomes, eu sou licenciada em Ciências Biológicas e aluna pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, o MPEC, da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o programa que eu e minha orientadora Luciana Hoffert Castro Cruz temos desenvolvido durante o meu programa de mestrado, que é o curso Multiplicadores. Bom, os focos dos programas voltados à formação continuada de professores no Brasil teve início com a Lei de Diretrizes e Bases, lá em 1996, que passou a garantir esses direitos dos professores. Atualmente, nós temos em vigor o PNE de 2014, que é o Plano Nacional de Educação. Nesse PNE é apresentada a meta 16. Nessa meta, diz que todos os professores de educação básica devem ter acesso à formação continuada e garante que, até o ano de 2024, pelo menos 50% dos professores do Brasil tenham sido formados em algum curso de formação continuada. Em setembro de 2020, teve início, então, o curso Multiplicadores, que teve como seu objetivo geral contribuir com a capacitação dos professores participantes sobre o eixo das neurociências e desafios educacionais. Nesse contexto, nós recebemos o convite da Secretaria Municipal da cidade de Nova Era, aqui em Minas Gerais, com o intuito de elaborar um curso de formação continuada de professores que fosse um curso colaborativo. Dessa forma surgiu o curso Multiplicadores, que é um curso em que os professores traziam suas demandas e nós, enquanto equipe, formulávamos as aulas que iriam ser dadas a esses professores. O desenvolvimento do curso passou por várias etapas. A primeira delas foi a elaboração da sala no Google Classroom e o levantamento dos materiais didáticos que seriam utilizados para as aulas dos professores. No segundo momento, os professores já foram adicionados a essa sala e, a partir daí, eles responderam a um termo de consentimento livre esclarecido e a um questionário inicial, que serviu para basear as demais aulas que iriam compor ali o curso. Depois disso, a plataforma passou a ser alimentada a cada 15 dias com aulas assíncronas, que continham podcasts, vídeos, artigos, diferentes reportagens, tudo envolvendo o tema da neurociências e educação para a rotina daqueles professores. Ao todo foram 16 aulas e 16 atividades elaboradas ao final de cada aula, pensando um pouquinho no contexto da vida daqueles professores. Ao final do curso, os professores responderam a um bloco de questionários, né? E esses questionários eles vêm sido analisados com base em Lawrence Bardan, que é a referencial que a gente tem utilizado aí de análise de conteúdo para ver sobre o que esses professores estão querendo falar para a gente sobre as neurociências. A presente pesquisa se encontra em fase de análise de dados, porém, podemos já levantar algumas questões aí como resultados preliminares dessa pesquisa,
A primeira delas é que o tempo tem interferido diretamente na qualidade da vida dos professores participantes do curso. Todas as questões que envolvem a pandemia, cansaço, excesso de tarefas foram relatadas durante o desenvolvimento do nosso curso. Um outro ponto também é que os professores passaram a refletir um pouco mais sobre as práticas das neurociências em suas atividades pedagógicas rotineiras. Isso mostra que o curso Multiplicadores, com foco em neurociências, teve um impacto positivo na prática desses professores. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Deixo aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento e convido vocês a conhecer a página do nosso programa, @mpecufop. Deixo aqui o meu forte abraço. Até mais!